Ó, vou começar esse vídeo de hoje vendo se você já consegue entender das variações de entonação. Olha essa pergunta aqui embaixo. Você consegue fazer essa pergunta sem parar para respirar, seguindo a cadência do inglês falado? Sim? Não? Para tudo. Isso não existe. Isso que eu fiz aqui com você é para te fazer perceber que quando a gente fala de entonação, junção de palavras e variação de stress, eu não estou me referindo a ter que prender o ar na hora de falar, mas que você entenda que as palavras elas podem se juntar para dar a cadência ao discurso. Então, essa pergunta que está aqui embaixo, nós vamos falar normalmente. What TV shows were the most influential and eye-opening for you? Se você perceber, eu dei 3 paradas no meio da pergunta. What TV shows, parei aqui. What TV shows were the most influential, parei aqui, and eye-opening for you? Então, eu fiz 3 paradas. What TV shows were the most influential and eye-opening for you? Você não precisa parar de respirar, mas você precisa identificar que as palavras nessa pergunta elas não podem ser vistas separadamente. E aí, quando isso acontece, fica muito esquisita a forma de falar, fica robótico, não é natural. Quer ver só? What TV shows were the most influential and eye-opening for you? Não é natural, não tem a cadência do idioma. Quando você tem uma frase ou uma pergunta, pense em cada palavra como grupos de palavras. É como se essas palavras juntas virassem um palavrão, porque elas vão ser interligadas. Porque quando a gente está diante de uma frase, nós temos que pensar em grupos de palavras. Porque as palavras se juntam e elas vão ter um som diferenciado quando essa junção acontece. Resumindo, uma frase nada mais é que a junção de algumas palavras. Não é simplesmente fazer uma parada, uma pausa e pronto. Você fala, respira, obedecendo a música do próprio idioma. Quais são as palavras que vão aparecer mais no discurso, as content, quais vão ficar mais escondidas e curtinhas, as function, entrosamento de vogal com consoante, junção de consoante com consoante, junção de consoante com vogal. Isso tudo a gente precisa entender como fazer. A melhor forma de entender como essa junção acontece, primeiro é percebendo. Segundo, fazendo essa junção acontecer. E quando você faz essa junção para você, algumas junções de palavras elas vão ser mais desafiadoras que outras. Você vai ter mais dificuldade de juntar. E é em cima delas que você tem que trabalhar. E aí você deve estar pensando assim, vou ter que juntar palavras, como eu faço isso? A gente faz isso até em português quando a gente está falando. Quer ver só? Um exemplo que me vem na cabeça aqui agora. Vamos falar pera e laranja. Eu gosto de pera e laranja. Olha o que aconteceu. O pera juntou com o e, ficou peri. Peri-laranja. Eu gosto de peri-laranja. A gente faz isso em português naturalmente. É só você treinar o seu ouvido e fazer essas junções também em inglês. Então, vamos agora perceber como essas junções acontecem e o que nós temos que fazer. Em inglês, a maior parte das palavras termina em consoante. Normalmente, as consoantes elas têm um som de parada. Por exemplo, uma palavra que termine em K, o som do K é K. Não passa nada aqui, ó. K. Parei. Exemplo, book, work, look. Não vem nada depois. Agora, já as palavras que terminam em vogal, a vogal a gente vê que ela se estende. Por exemplo, apple, ice, banana. O som passa, o som da vogal ele é um som estendido. As palavras que terminam em som de consoante, ele é um som cortado. Outro exemplo, parrot, ó, parou o som, parrot, church, bank. Quando nós falamos de junção de palavras, nós temos 4 tipos de junção. Primeiro exemplo, a palavra que termina com som de vogal e outra palavra que comece com som de consoante, e nós vamos juntar. E aí nós temos toy store, que vai ficar toy store, toy store. Ice cream, ice cream, como se fosse uma palavra só. Outro exemplo, work
out, work out, stand up, stand up. Termina com vogal, é só juntar com a consoante da frente para ficar uma palavra só. Outro exemplo que a gente pode encontrar, palavra que termine com consoante se juntando a palavra que comece com consoante. E aí, nós vamos falar as duas como se fosse uma palavra só. Real e lesson, real lesson, real lesson. Big game, big game. É como se fosse um G só, virou uma palavra. Big game, big game. Most common, most common, most common. O T desapareceu, percebeu? Most common. Next door, next door, next door. Harsh reality, harsh reality, harsh reality. Mais um exemplo, look back, que vai ficar look back, como se uma palavra só fosse. Uma outra situação de junção de palavras que a gente pode encontrar é quando a primeira palavra termina em consoante e a próxima começa com vogal. Essa é muito mais fácil, porque ligar consoante a vogal já é muito natural para nós até em português. Exemplo, what about vira what about. O T de what é o flap T com som de R. What about, what about. What se junta a about e fica what about. Cats or dogs. Cats or dogs. Cats or dogs. O or vai virar vai ser reduzido ao som do schwa. Cats or dogs. Cats or dogs. Fair answer, fair answer, fair answer. O answer se juntou ao R de fair, fair answer. Can com I, can I. Preste atenção nessa pergunta. Can I get a pen? Can I get a? Can I get a pen? E a última junção de palavras, quando a primeira termina em vogal e a segunda palavra começa em vogal. Então, nós vamos juntar duas vogais. Quando eu falo de terminar ou começar em vogal, às vezes você não vai ver uma vogal. Na verdade, nós estamos falando de som. Olha esse exemplo aqui. Law office. Termina com W, mas o som é de vogal. Law. Law office. Law office. Como se fosse uma palavra só. Ao invés de falar law office. Law office. Outro exemplo, you always. Eu não falo you e depois always. You always, you always. He always, she always. Go e about. Go about. Vem um U para esse meio aí, ó. Go about. Sit, sit, sit. We are here. We're here. We're here. Normalmente, se a palavra terminar com O e ela vai se juntar com um som de vogal, a gente faz com esse som de A. Por exemplo, go about, do a favor, go about, do a favor. Se a palavra começa com E, nós ouvimos o som de ya. We're here. Agora, se é um T com esse som de ya, que normalmente é com a palavra you, tem esse som de ya. Por exemplo, don't you? Can't you? Pegue seu livro. Get your book. Get your book. E se for did com you? Nós já vimos lá na série em inglês falado que é did you? Did you go? Did you do? Did you? Could you? Could you? Could you? Could you do me a favor? Could you do me a favor? Com esse vídeo de hoje, eu quero que você observe o que é mais difícil para você fazer junção. Se é vogal com vogal, vogal com consoante, consoante com consoante, consoante com vogal. Quando você identificar o que é mais difícil, você vai escolher um texto para começar a fazer essas junções e trabalhar nisso. E se lembrar que quando você for ler esse texto, lembre-se que as palavras elas não são separadas numa frase, elas criam grupos de palavras, porque vão se unir. Deixa aqui para mim nos comentários, quero saber o que para você é mais difícil, juntar vogal com vogal, vogal com consoante, consoante com consoante,
ou consoante com vogal? Conta para mim aqui embaixo. Gostou do vídeo? Compartilha ele com um amigo e deixa aqui seu like. A gente se vê. Goodbye!